ver a Via Láctea, estrada tão bonita. Você certamente já cantarolou uma música dele, às vezes sem saber que é dele. Guilherme Arantes. Cantarola outra tua aí, que todo mundo conhece, Guilherme. Ah, tem muitas. Tem o Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Teve Aprendendo a Jogar, da Elis. Teve Brincar de Viver, Quem Me Chamou, Quem Vai Querer Voltar Comigo. Um monte. Um monte de música. Você acha que você é o popular e impopular, Guilherme Arantes? Não, não sei. Eu sou... A popularidade não me incomoda. Tem pessoas que... Eu li uma entrevista do Lou Reed dizendo que ele se gabava de não ser popular, que a popularidade era uma pecha que não lhe cabia, né? Mas não sei. Eu acho que eu convivo bem desde menino com essa coisa de ser cantor de rádio. Eu queria muito o rádio, porque o rádio tem uma proximidade com a vida das pessoas muito grande. É muito diferente da imprensa, por exemplo, que você trabalha uma opinião indireta. O rádio não, ela vai direto no coração assim, das pessoas. Por isso é tão mal usado, né? O rádio, porque ele é um acesso direto assim à emoção. Então é muito Você acha mal que usado. mais que a televisão, inclusive? Eu acho que mais que a televisão para a música, porque a música, no rádio, ela tem um sentido mais amplo. A música tem um universo não especificado visualmente. Quando a televisão especifica, ou seja, o videoclipe ou o número musical... Não deixa inclusive, margem para a imaginação. Não deixa margem, né? Que a gente trabalha um universo diferente, não visual. Eu costumo até dizer que o videoclipe é música para surdo. É a morte da música. É música que fica vendo, não precisa ouvir nada, ele vê música para surdo. Eu concordo. O fenômeno Você diz que é a morte da música. Eu acho que o clipe é um fenômeno recente, né, onde se deturpa o espaço musical. O espaço musical não é para ter aquela avalanche de imagens. Isso é uma nova arte que surgiu, claro. Mas a música que eu trabalho não é essa música. É outra coisa, não é música. Não é essa... Agora, você se diz atacado pela imprensa, Guilherme? E por quê? Esse ano já não. A gente já teve uma certa cobertura. Saiu uma matéria boa na Veja, que eu fiquei muito feliz. Saiu uma matéria boa no Estadão, no Globo. O Miguel de Almeida, que é uma pessoa bem difícil aí, para boa parte do meio, é uma das pessoas mais polêmicas, assim, e foi uma aproximação bonita, que eu também nunca tive muito contato com a imprensa. A verdade é essa. O músico é muito arredio, então ele não tem aquele contato mundano que propiciaria... Não tem relações públicas. Agora, você acha que a imprensa tem o poder de destruir um artista? Não, acho que não. No meu caso, a falta de apoio em certas áreas, por exemplo, eu levei bolinha do Tarek pela 90ª vez, ele me dá aquelas bolinhas lá. Acho que é alguma homeopatia. Todo ano ele quer me mudar em alguma coisa. Crítica homeopática, bolinha. Mas isso aí não dói, porque... Para quem não sabe, né, o Jornal do Brasil tem cotações, 4 estrelinhas, 3 estrelinhas, 2 estrelinhas, nenhuma estrelinha e bolinha, né? E depois da bolinha o que é? Uma caveirinha? Não existe. Não existe. Pior que a bolinha não existe. Tem. Então, para mim já é uma confirmação de que eu estou no caminho certo, porque, na minha opinião, eu também sou crítico. E, na minha opinião, essa linhagem da crítica está no caminho errado, equivocado há anos, né? Então, para mim, é uma confirmação. Quer dizer, essa seria um tipo de crítica que, em vez de ser uma crítica construtiva, seria uma crítica inibidora da criação. Há uma certa... Quer dizer, mesmo que não chegue a inibir, no fundo há uma intenção. Você começa pederastia cultural no país. Há um predomínio de uma estética... que eu não vou chamar de uma estética da viadagem, né? Seria por aí, mas é uma maneira de ver o mundo pelo olho do rabo.
Você entende? Eu encaro o mundo de frente, sabe? Então a gente sofre muito a discriminação de áreas que não entendem a nossa maneira de ser. O meu romantismo, por exemplo, é um romantismo super puro, entendeu? Eu não tenho maldade comercial, digamos. Mas isso aí, quer dizer, isso você não está fazendo uma generalização, quer dizer, isso é não, é uma parte área, da crítica. É uma área ranzinza, essa é chata, nessa eu não entro mesmo por falta de contato, de falta de pontos de contato. Não adianta, essa aí eu já desisti. Mas existe, a imprensa é muito ampla, tem hoje, sabe, um leque grande de possibilidades. Eu já tenho até pessoas que gostam do que eu faço, e bastante gente. Agora, o fato de eu ser popular, fazer muito sucesso, também incomoda. Incomoda, como o Lulu incomoda, como todas as pessoas que fazem, né? O cancioneiro, assim, bem popular, incomodamos sempre. Isso é normal. Porque também a nossa empatia com o povo é uma coisa muito invejada, né? A gente tem esse dom de poder comunicar uma coisa muito imediata e que sem muito subterfúgio. Diretamente, assim, né? Sem... Agora, eu fui muito beneficiado pelos temas de novelas. Tive muitas oportunidades na minha carreira, não vou falar, sabe, que eu me fiz sozinho. Teve muita gente que participou a me ajudar nesses anos. Na verdade, ninguém se faz sozinho, né? Quer dizer, você conta com uma série... Às vezes eu sou muito mal compreendido, porque às vezes eu falo opiniões, assim, que... como houve uma matéria na Folha, que foi recheada de opiniões, mas eram todas pessoas que eu admiro, que estavam na minha cabeça naquele momento, né? Então isso prova que são pessoas que eu admiro. Que importam. Né? Que não importa, a gente não fala, não né? lembra. Nem lembra. Agora... Como política, por exemplo. Hoje, que num compasso de espera, um Brasil parado. É triste, raríssimos são os casos de uma pessoa brilhante, né? Mesmo. Como a secretária de Cultura, que é uma pessoa especial, né? Todo mundo sabe que é. Mas isso é raríssimo. No Brasil hoje não tem muita gente assim, infelizmente. A gente precisa reforçar esses flancos da cultura no Brasil. Por exemplo, você vê que eu estou tentando importar um piano de cauda, né? Que é um Steinway. E isso está sendo uma dificuldade, a alíquota que eu vou pagar é uma coisa... Mas isso por quê? Porque tem similar. Não, o meu não tem. Não, eu sei, mas digo, similar... pela lei não pode porque tem similar. O similar não é esse similar. E eu acho que os objetos de cultura deviam ter liberação total, assim. Sobretudo se for uma importação individual. Material para artistas plásticos. Isso não vai incomodar ninguém. Não, e você não quer importar 10 pianos, tá? Você quer importar? E eu colaboro muito para o governo pagando imposto, né? Muito imposto. Eu pago bastante imposto de renda. Muito. O que é um bom sinal, né, Guilherme? Enche a boca e fala, pago mesmo. Então, neguinho tinha que dar um certo refresco pra gente. Vamos abrir um pouquinho aí para ver se a possibilidade... Para mim, não tanto, que já facilitar, é tarde. Já é tarde. Quando esse programa passar, eu já paguei. Já foi. Não, eu não digo facilitar o imposto. Eu digo facilitar os músicos. Os músicos, os outros, principalmente os humildes, que não é o meu caso, que eu sou um artista de sucesso, tenho já vários discos gravados. A minha folha do ECAD, por exemplo, tem 20 páginas de música, são 240 músicas no ECAD. Mas eu penso no cara que está começando, meu Deus. As dificuldades que ele tem. É impossível. Para você, antes de ser músico, antes de pensar em ser músico, você chegou a se formar em arquitetura? Não, eu fiz até o terceiro ano, assim, com os colegas da FAO, porque foi uma luta para todos nós, mas... Você está com que idade agora, Guilherme? 35. Mas foi uma turma, nós não pegamos aquela FAO da Rua Maranhão, que era o ambiente do Chico Buarque. Aquilo era genial, era aquilo que nós todos buscávamos. Aí quando a gente entrou na faculdade, a gente encontrou a universidade toda
cisalhada, toda pulverizada ideologicamente, né? Como é essa universidade com jardins e as escolas muito distantes, tudo sob controle do olho vigilante do Estado. Coisa... O meu olho... É triste isso, que eu acho que a universidade perdeu aquele ambiente. Não sei hoje, né? Espero que se recupere, que a nova universidade seja um ambiente de muita troca, mas no meu tempo não foi. Não foi. Agora, e música por computador? Você está fazendo música por computador? Como é que é esse lance? Pouco, mas eu sou meio cético quanto a isso. O computador é um bom gravador. É um gravador onde você pode corrigir uma nota que você esbarrou, você vai lá no cursor, delete, já foi a nota. Ao passo que numa gravação de fita, é impraticável você ir lá e pinçar um evento, digamos, musical. Nesse sentido, o computador é positivo. Agora, quer dizer, você usa um software que te permite... gravar, é o sequencer. Compor? O famoso sequencer. Agora... Os sequencers hoje deram margem a que pessoas que não aprendem música passem a fazer uma música que já é toda codificada, padronizada, com primeira, segunda parte, terça, digitalizada, já na concepção. Então são pessoas não músicos, né, que começam a fazer música comercial com grande desenvoltura. Isso é um avanço, mas eu acho que o caminho da música não é por aí. A nobreza da música não está nisso. Por exemplo, você pega um sampler. Sampler é um instrumento que grava um instrumento acústico, digamos. Grava um violão, grava um piano. Mas ele não tem a capacidade de reproduzir inteiramente a gama de expressividade. Por exemplo, o piano, no sampler, você toca fraquinho, ele toca agulhado e baixinho. Você toca forte, ele toca agulhado e forte. No piano de verdade, quando você toca baixinho, ele toca macio e baixinho. Quando toca forte, ele toca agulhado e alto. Então, essa nuance tonal os samplers não apresentam ainda, talvez uma geração daqui a uns 20 anos. Mesmo assim, eu não sei se isso é muito música, não. Vai faltar sempre o elemento humano, né? Tem uma coisa que chega na hora do show, principalmente o show, onde a verdade transparece no palco mesmo, o instrumento acústico dá sempre de 10. Não sei, o show acontece, né? No eletrônico ainda não está acontecendo. Fica frio, né? São aqueles shows. Frio. A Madonna, por exemplo, faz um show muito bem concebido e tal, mas é muito automático. Já você pega um Dire Straits, por exemplo, que é totalmente manual, a galera levanta muito mais. Então, eu não sei. Eu acho que é esse o caminho. Mesmo no rock, né? Para citar um caso. Na música brasileira, a entrada do computador... Mais ainda, né? Quer dizer... Eu acho que precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, eu fiz o Coisas do Brasil, foi feito em computador. Então, é uma bossa computorizada. Eu achei uma novidade na época, então valeu. Mas já os outros trabalhos nessa linha que eu fiz... Chega de computador, vamos partir para outras coisas. E esse disco aqui, Guilherme? Esse é o novo, chama Romances Modernos, né? Tem a capa da Vânia Toledo, que é uma grande amiga minha, grande fotógrafa. Foi a Vânia que fotografou? Foi a Vânia. É uma grande incentivadora, assim, da minha carreira. E esse disco teve várias etapas de pré-produção. Foi feito em computador, depois passamos para orquestra, e teve instrumentos acústicos, depois voltou para o computador, quer dizer, várias vezes para prancheta e para maquete, para prancheta, para maquete, até sair o disco, né? Eu acho um disco dos melhores, assim, que eu fiz, que eu levei uns 8 meses para conceber tudo. As músicas têm um leque muito bonito, acho que são músicas felizes, não tem nada jogado fora no disco, vale o preço que custa, sabe? A gente tem que saber com honestidade, quando você faz um disco, o disco tá caro, né? Você vai arrancar do povão ali que já tá difícil para ganhar, com um disco mentiroso. Não é um disco mentiroso, esse disco está muito especial mesmo. Guilherme, então eu vou te pedir o seguinte, eu vou te pedir para você fazer 2 números aqui. Faço, tá? Com prazer. E eu quero convidar você, todo o pessoal, né, que assiste o seu programa, que é
principalmente o pessoal da Globo, né, que assiste, todo mundo assiste. A maior audiência lá dentro é o seu programa. Então eu queria convidar o pessoal para o meu show, que estreia no dia 5 de maio, no Olímpia. E no Olímpia em São Paulo, né, que é uma grande casa, muito bonito. E nós vamos estar no Canecão, no Rio, em junho, fazendo 3 semanas no Canecão. Depois a gente vai para o Nordeste em julho, vamos fazer Belo Horizonte em agosto, o Sul, Rio Grande do Sul, pela primeira vez eu vou fazer no começo de setembro. E aí a gente vai girar o Brasil todo, um trabalho honesto. Vai trabalhar, vamos lá. Vai trabalhar. Uou! Sentir como a primeira vez, te dar o carinho que você merece ter. Eu sei te amar como ninguém mais, ninguém mais, como ninguém jamais te amou. Te amor, ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais amou como eu, como eu. Seja qual for o dia de hoje, logo que amanheça, vamos sair sem pressa nenhuma, à busca de um endereço, a última loja, um canto profundo e fácil. Claro que na calçada haverá pessoas de toda casta, servirão café com bolacha dentro da sua casa, mas negarão os braços da sua esposa. Cheio de novidades,
daquela propriedade. Mas não dirá que aquela não vale nada, nem que fosse dada a montes de gente correndo na guia, muita barriga soluçar, a montes de gente correndo na guia, muita barriga soluçar. Há montes de gente correndo na guia, muita barriga soluçar. Bom dia, café com leite. Bom dia, Planalto. Que diabo cinza desse asfalto. Bom dia, café com leite. Bom dia, Planalto. Que diabo cinza desse asfalto. Bom dia, café com leite. Bom dia, Planalto. Que diabo cinza desse asfalto. Eu pensei em 1000 formas de contar minha história. Poderia ter um entrevistador, uma direção, uma coisa que fosse alienígena, que não entendesse a minha história de dentro para fora, o meu jeito de falar, de arregalar o olho. É isso que está impresso nesse trabalho. É um trabalho coletivo de criação e que conta 40 anos que começam nesse centrão de São Paulo, aqui a Praça da República. É aqui a matriz de todo a minha adolescência, o final da adolescência, o tempo da faculdade, e onde nasceria o início da minha criatividade, que eu resolvi ser músico nessa época. Conto contigo, porque contigo estou são igual. Conto contigo. Que prazer. O prazer é meu, pô. Sempre uma alegria te receber aqui. Você sabe quem é esse cara? Esse é o Calanca, o Luiz Calanca, que é dono aqui da Baratos Afins, que é uma loja importantíssima. Talvez a maior referência aqui em São Paulo, uma das maiores referências no Brasil, né? Desse comércio tão nobre dos vinis, dos discos históricos. Mas é graças aos grandes músicos, olha. Sabe que a gente está contando a minha história de 40 anos. E as referências aqui não podiam ser mais importantes, né? Como, por exemplo, o Capitão Beyond, né? Que esse aqui era uma banda da Califórnia, muito importante, né? Com o pessoal que seria do Deep Purple depois. Um dos grandes discos da história do rock, né? Esse disco é basal na minha carreira, ele influenciou todo um Alto Perpétuo, os compassos de 5, de 11 tempos, de 7 tempos, assim, tudo muito anômalo e muito bonito. Não era só progressivo, era uma coisa meio heavy progressivo. Né? Hard rock. Demais, pesadão, né? Muito pesadão. O Close to the Edge, lógico que foi um clássico, né? Outro, né? Da história do progressivo, né? Eu sei que você gosta mais do Fragile, né? Acho que porque eu ouvi mais na época, não sei, tem muito disso, né? A gente às vezes pega aquele primeiro disco da banda, é a primeira impressão que fica. Foi o primeiro disco do Yes que eu ouvi. Mas você sabe que não era só tinha o Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, o disco da Vaca, né? Foi muito importante. Mas era uma época no Brasil que a gente vivia um momento político e tudo mais. Então, um cara que me influenciou muito foi o Taiguara, porque nesses anos eu fui lá conhecer o Taiguara, no Teatro Ruth Escobar. Esse disco é importante, e aquele outro, Imira Ipi, que é uma obra-prima da história da MPB, né? Maravilhoso. Produzido pelo Hermeto Pascoal. Além do Gismonte também, que Água e Vinho foi uma coisa importante para mim. Mas o Milton Nascimento foi importante, que esse aqui, o Clube da Esquina, apresentava
uma linhagem meio um pouco progressiva, um pouco Beatles. Tinha muita coisa de Londrino, né? Isso aí da Londrina, das mods londrinas. E tinha muito teclado também por causa do Wagner Tiso. Verdade. Né? Então, isso aqui foi muito importante, junto com o 2222 do Gil. Esses foram os discos mais basais e o Construção do Chico Buarque, né? Que foram discos da época. Citou os discos clássicos da MPB, né? Inclusive a Construção era do Rogério Duprat, os arranjos. Né? Do Rogério Duprat. Maravilhoso. É uma referência na obra do Chico, né? Então, e aí agora, eu amarrando a minha história, eu vejo que a gente estava no epicentro dos acontecimentos. Tudo acontecia muito mais perto da gente do que a gente imaginava, né? Esse é um lugar emblemático na minha vida, na minha adolescência. Eu era um garoto solitário, andando por São Paulo, pela Paulista, dos casarões, do bonde, sempre anotando pensamentos, poemas, fazendo letra de música. Aqui no Bexiga, e mais precisamente ali no Teatro Ruth Escobar, rolava uma peça chamada Plug, montada pelo meu primo Solano Ribeiro. Tinha participação do Rogério Duprat, do Sganzerla, toda uma geração da contracultura. Ali eu conheceria o Bando, um grande grupo musical, e eu faria duas grandes amizades, o Rodolfo Grani Júnior, que era o baixista, e o Diógenes Burani, que era um monumental baterista, com quem eu montaria mais tarde o Moto Perpétuo. Granuloso verde vertente, onde o brilho solar atinge. Muitos anos já se passaram e quase não vi que espalhou-se verde vertente, onde o brilho solar refringe. Muitos anos já se passaram que desconhecia. Nova e totalmente fora da curva, né? Fomos ao Moraci Doval. Ele conversou com o velho. Da chuva, porque novamente quem pode escolher seu caminho. No tempo que eu estava na FAO, foram os anos da música progressiva, do Yes, com o Rick Wakeman tocando pra caramba, o Emerson, Lake and Palmer, né, com Barcos. Então tinha que tocar muito, né? E eu, para estudar, eu acabei desmontando o meu antigo órgão Caribbean, que foi o meu primeiro instrumento lá pop, e transformei num tecladinho de estudo. Olha, se pode um negócio desse. É um tecladinho de estudo para fazer exercício. Para ficar fazendo exercício. E então eu andava de lá para cá com isso aqui. Um dia eu fui entrar na sala de aula e eu já estava repetindo pela terceira vez a mesma matéria, cálculo 1. Eu entro na classe com esse tecladinho embaixo do braço, assim, e o professor olhou e falou: eu estou vendo que é a enésima vez que o senhor está vindo aqui, o senhor não passa de ano, o senhor não vai tocar musiquinha, hein? Vai tocar musiquinha. Eu olhei para ele e falei, pô, que insolente o professor, né? Me humilhando na frente da classe. E ali eu larguei a arquitetura. Eu conheci a música do Guilherme aqui na FAO. Uma vez apareceu um piano aqui, não sei, acho que tinha um show. Deixaram um piano. Deixaram um piano lá embaixo, lá no auditório. De repente, eu ficava cantando lá, tocando. Não, a gente já estava conversando e tal. Você me perguntou, você faz música? Como é que é? Me mostra aí alguma coisa. Lá. E aí apareceu um piano e falou assim, pô, tem um piano lá, então, vou mostrar para você alguma coisa. A hora que ele começou a tocar, meu Deus, que demais. Fiquei apaixonado assim.
cara. A partir da cama num hotel de fronteira, olhos de água, céu e missa, ao calor do dia ou a sua certeza, mal o sol amarelecera no céu, mal o sol amarelecera, mal o sol amarelecera no céu, mal o sol... Eu conheci você através da Márcia. Foi a Márcia que me apresentou. Ela falou assim, mas você não... o Cláudio toca um violão fudido, assim, toca cello, toca violão, você podia falar com... Ela já sabia do Diógenes, que era meu amigo antigo, tudo, e que eu vinha sonhando com Diógenes. E a Márcia que sugeriu, pô, o Cláudio ia encaixar perfeitamente, né? Márcia era nossa colega, que foi minha mulher, mãe da Marieta. Aí o Diógenes veio com a história do Gerson Tatini, que era um baixista lá da Aclimação, que ele conhecia. E o Gerson, então, trouxe o Egídio, que seria o último. Então, nós somos uma geração do vazio. A geração... Do hiato, né? De um hiato, não tinha mais festivais. O último festival tinha sido o ganho pelo Cabeça, do Walter Franco. Só tinha cantores em inglês, Morris Albert, Terry Winter. É aí que eu fui para Som Livre, acabei indo para Som Livre. Mas imagina o Mato Perpétuo, a dificuldade para a gente. Na nossa época, a gente nasceu por uma pura coincidência, não teve nenhum projeto para isso, mas nós nascemos assim em um vácuo. O que acontecia de mais interessante na época, dentro de uma linguagem que a gente procurava, era os Secos e Molhados. Os Secos e Molhados? Secos e Molhados, que apareceram provavelmente em 72, 73, sei lá eu. E aquilo mexeu. Aquilo foi uma coisa realmente na cultura brasileira que era uma magistral coisa fora, e poeticamente bom. Poeticamente bom e com tudo aquilo, enfim, visual, aquela concepção toda, era uma coisa nova e totalmente fora da curva, né? Fomos ao Moraci Doval, ele conversou com o velho Byton, que era o dono da Continental. Ele estava com moral por causa dos Secos que tinha estourado. E eles então abriram o estúdio pra gente, com produção do Pena Smith. A gente ia gravar em 8 canais, tinha que reduzir baixo com bumbo, piano com violão. O Gerson não gostou muito disso porque ele queria gravar em 16 canais, no mínimo, uma máquina de 24, para chegar um pouco mais perto dos progressivões. O Pena Smith fez uma magia ali, uma alquimia para conseguir tirar algum som e fazer. Mas foi heróico, uma correria, e assim ficou pronto o disco. Lá do Moto Perpétuo foi marcado o show no Teatro 13 de Maio, que era o mesmo caminho que os Secos tinham trilhado. Ao mesmo tempo saía a Barca do Sol pela mesma Continental, com a produção de uma sobrinha do Byton, que era a Elisa Byton. A Barca do Sol era apadrinhada pelo Egberto Gismonti. E nós, por força do Moraci, ocupamos aquele lançamento no final de 74. Mas a gente atrapalhar a Barca do Sol foi uma coisa desastrosa, assim, estrategicamente, porque que esse Moto Perpétuo? Era para sair o disco da Barca do Sol. Então isso nos prejudicou e a gente ficou vagando com um disco que não foi muito considerado na época. E era então uma banda mais de teoria do que na prática, porque a gente não tinha agendamento de show nenhum, a gente não tocou em lugar nenhum mais. Quando surge a oportunidade de eu ir fazer tema de novela e tal, rapidamente eu me transformei numa outra coisa. I can't stop loving you. E eu tocava Celi Campelo. Na neblina, a cidade amanheceu.
sonolenta como os últimos boêmios. Por essa época, eu fui convidado para uma gravação como músico pelos meus amigos lá, o Diógenes, o Rodolfo Grani. Me convidaram para participar de uma produção que seria do Tom Zé, produzindo o Thiago Araripe. Thiago Araripe fazia parte de uma banda chamada Papa Poluição, uma banda de baianos muito inteligentes, coisa bem da época contracultural, né? E eu fui lá, toquei na sessão, adorei o estúdio, tinha um piano de cauda, mas eu adorei mesmo o técnico, que era o Claudinho, um negão super sorridente. E ele me convidou para marcar umas gravações lá com o Luiz Arruda Botelho, viria a ser meu amigo, o Luiz, dono da Vice-Versa, né? Nessa época ele só tinha a pauta. Bom, a gente gravou essa fita e uma das músicas importantes falava da neblina de São Paulo, porque a neblina era recorrente da minha infância, quando fazia neblina nos sábados de manhã que a gente ia para o colégio lá em Santo Amaro, era sinal que ia fazer sol no final de semana. Então, e a neblina tinha um clima bem paulistano, né, das estações de trem, das estações do bonde, e assim nasceu A Cidade é Neblina. Qual de vocês não acha belo quando ela desce, quando ela deixa tudo translúcido? Qual de vocês não acha belo quando ela desce, quando ela deixa tudo translúcido? Listening to you, I get the music in the avenue. I get the heat following you. I got the power, I get it. Gente, agora é uma hora muito especial na minha história que eu estou contando, porque eu vou mostrar o objeto que fez a minha vida, que é esse piano. Esse piano fabricado em São Paulo pela Pianofatura, lá no começo. Meu pai comprou quando eu tinha 5 anos e ficou guardado na casa da minha mãe, da dona Hebe. E eu tentei reconstituir, porque são muitas décadas, eu afinei ele, tentei deixar em condições para mostrar que é um objeto que fez história na minha vida. I can't stop loving you. E eu tocava Celi Campelo, Jorge Ben, a Jovem Guarda, enfim, essas músicas todas estavam na minha história da minha adolescência, né? E uma delas, que é importante, que eu fiz lá no tempo do colégio, que mudou a minha vida, essa música foi um grande sucesso, foi composta aqui, assim como A Cidade Neblina, Cuide-se Bem, Amanhã, O Meu Mundo e Nada Mais. Então eu vou mostrar com a letra velha, que era a letra original dessa música, né? Me atirei no mundo, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Cópias dessa fita de 7,5 polegadas eu levei para todas as gravadoras, para ver o que aconteceria. Eu tinha que plantar semente por todo lado, RCA, Philips, Continental, RGE. As portas estavam fechadas também, porque havia censura e só se gravava em inglês na época. As trilhas de novela eram tudo músicas em inglês de brasileiros, fazendo sucesso. E eu fui então na Som Livre, que era perto da minha casa, da minha mãe. Mas tinha um produtor
que a secretária, que era a Sueli, que eu lembro com o maior carinho, me falou, ó, você vai conversar com um rapaz ali chamado Otávio Augusto. Eu já tinha ouvido falar de Otávio Augusto, que tinha sido cantor do Memphis, uma das grandes bandas dos anos 60. E ele gravava com o nome de Pete Dunaway, era um grande arranjador, tinha estudado com Ciro Pereira, deixei um rolinho de fita com ele, ele ouviu alguma coisa, falou, ó, não vou prometer nada, porque tá tudo muito difícil, mas qualquer coisa a gente liga para você, e foi super atencioso. Eu fui embora, fui tirar férias para dar praia com a minha mãe, e eu acho que eu estava com muita sorte naquele momento específico, porque tinha um cara que fazia um grande sucesso na época, que era o Elton John. O Elton John vinha desse disco aqui, Goodbye Yellow Brick Road, né, que foi um estouro mundial. Otavinho me apresentou o trabalho lá na Som Livre para o João Araújo, para o Guto Graça Mello, que eu já conhecia mais ou menos o Guto Graça Mello, e esse Toninho Paladino, que era o diretor lá do sucursal de São Paulo. E os caras falaram, esse cara é o Elton John brasileiro. Aí eu dei muita sorte, né? Eles aprovaram, então, o meu lançamento. E nas férias daquele verão, eu voltaria para São Paulo, o telefone da minha mãe estava tocando lá, sem parar. Eu atendi, ó, sua música entrou na novela, que era o Anjo Mal. E eu teria que entrar dentro de dias ali no estúdio da Gazeta para gravar, para valer essa música. Aí o Guto, ele falou, ó, tem que trocar os versos iniciais da música para adaptar para o personagem do Zé Wilker, que sofreu uma traição no começo da novela. E aí foi então que eu fiz o verso Quando Eu Fui Ferido. Era para eu colocar Quando Eu Fui Traído, mas eu achei que traído era um verbo feio. Entre os vários conjuntos de rock surgidos recentemente no Brasil, Moto Perpétuo mereceu destaque. Guilherme Arantes foi um dos integrantes desse grupo. Guilherme, qual foi sua participação no Moto Perpétuo? Bom, eu dei início ao conjunto, as ideias todas básicas desenvolvidas pelo conjunto foram minhas. E eu tocava piano e órgão e cantava músicas minhas. Quer dizer, eu tinha boa parte da responsabilidade assim, criativa do conjunto. E por que foi desfeito o conjunto? Porque eu tinha uma certa tendência a simplificar as coisas num dado momento. E isso não correspondia à filosofia musical de alguns elementos do conjunto. Isso influenciou Meu Mundo e Nada Mais? Não. Meu Mundo e Nada Mais é uma música muito antiga. Eu fiz em 69. Foi uma das primeiras músicas que eu fiz dentro de uma fase mais influenciada pela música internacional. E, portanto, ela é muito velha. Ela não corresponde ao momento atual, embora diga coisas que eu concordo ainda. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos que eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais.
e fiquei muito popular, né? E fiquei famosíssimo da noite pro dia. Minha mãe foi no cabeleireiro e viu lá. Guilherme Arantes. Ela tinha batizado o filhinho dela com aquele nome que viraria uma espécie... Naquele começo de 76, né, eu só tinha o compacto, eu não tinha um LP. Eu fazia os programas de auditório, adorava fazer programa de auditório, tocava nas rádios, no primeiro lugar eram rádios AM, não tinha o FM. Os auditórios eram uma coisa importante porque eram democráticos. Eu fazia sucesso tanto para uma elite quanto para uma periferia, vamos dizer assim. Então, os programas de auditório, como eram o Raul Gil, Chacrinha, Bolinha, Dárcio Campos, o Barros de Alencar, eu fiz todos esses programas, Silvio Santos, e fiquei muito popular, né? E fiquei famosíssimo da noite pro dia. Minha mãe foi no cabeleireiro e viu lá. Guilherme Arantes. Ela tinha batizado o filhinho dela com aquele nome que viraria uma espécie de uma marca comercial popular, né? Uma outra música que fazia parte dessa fitinha era muito influenciada por esse livro aqui. Narciso em Tarde Cinza, do Jorge Maltner. O Jorge Maltner é um grande pensador, né? Eu conheci o Maltner lá atrás, antes do Moto Perpétuo, através do Diógenes Burani, através do Rodolfo Grani Júnior, que eram meus amigos. Me chamaram para tocar na banda, fazia parte também o Tico Terpins, isso no tempo do Maracatu Atômico, quando o Gil estourou com o Maracatu Atômico, e o Maltner apareceu como uma figura libertária. E ele me adotando na banda dele foi a primeira pessoa que me deu uma força, realmente me incentivou. Agora, os escritos dele, os climas nihilistas, colocava muita chuva, muita neblina, muitas garoas, né? Isso impregnou as minhas poesias, assim, das músicas futuras, como Planeta Água, como Deixa Chover, mas especialmente essa, que era uma música que eu fiz nos tempos da Vila Mariana e que eu compunha naquelas ruas, Inácio Uchoa, perto da Caixa d'Água. Essa música se chama Antes da Chuva Chegar. Sinto agora que o vento traz coisas de longe de casa, libertando a voz. São lugares perdidos, imagens confusas de tempos que não voltam mais, e pessoas com quem convivi. Suas palavras, seus sonhos, seus atos, seus modos de ver a vida. Olha o que o vento traz antes da chuva chegar. Olha o que o vento traz antes da chuva chegar. Pela rua deserta e forrada de folhas caídas que voam ao léu, corre o meu pensamento no rastro das nuvens pesadas que habitam o céu. Vejo a casa na qual me criei, vejo a escola, o jardim, vejo a cara de cada um dos meus companheiros. Olha o que o vento traz antes da chuva chegar. Olha o que o vento traz antes da chuva chegar. Olha
tarde, eu partiria para completar o repertório do que seria o meu primeiro LP. Porque com o estouro na Som Livre, eles me chamaram então para produzir, agora no Rio de Janeiro, no Estúdio Leve, onde eu fui super bem recebido pelas pessoas, o Andy, o Ray, o Nolan, foram pessoas importantes, o próprio Penny Smith apareceu nas gravações, e assim foi feito esse disco aqui, que é o primeiro do Guilherme Arantes de verdade. Agora, a coisa era para valer. Isso aqui é na rua Buenos Aires, no Rio de Janeiro, num domingo. Eu que bolei essa capa. E eu acho que eu trazia uma marca angustiada, mas muito inspirada no Simon & Garfunkel, aquela coisa nova-iorquina, com essa notinha que eu tinha feito lá na FAO. Eu gosto muito desse disco. Com os arranjos do Otavinho, seriam preciosos para esse disco virar uma obra-prima. Eu acho que é um dos melhores discos meus. As orquestrações tiveram participações incríveis. Altamiro Carrilho, do Rio do Hora, Márcio Malardi, Jaquinho Morelenbaum, foram pessoas que tocaram, além dos funks, que seria o Roupa Nova, que era o Nando do Roupa Nova, foi meu baixista aqui nesse disco. Então, eu lembro com muito carinho desse trabalho. E uma das músicas boas que lembravam o Ray Charles, lembravam a pegada do Elton John, porque quando eu gravava, o produtor falava, faz Elton. Sabe o que é faz Elton? É, quando eu fui andando e tudo mudar. Então tem que ter esse que é a coisa do piano blues do Elton John. Então o pessoal falava no meu fone, faz Elton. Era engraçado isso aí. Cuide-se bem, perigos há por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Cuide-se bem, tem mil surpresas à espreita. Em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita. Cada rua estreita do mundo, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. E aí com esse toque assim de blues, né? Aí o pessoal, nossa! Aí vibraram, né? Porque todo mundo queria que eu imitasse o quanto mais descaradamente o Elton John, mais agradável. Era uma boa referência. Mas eu tinha a coisa da música popular mesmo, que eu queria fazer assim uma música uma música simples, quase que infantil, falando do trem da Sorocabana, o trem que descia de Santos para Praia Grande, passando por Paranapiacaba. Paranapiacaba eu conhecia desde os tempos da aula de biologia, que a gente ia para lá na minha infância, e a gente ia pesquisar fungos e líquenes e coisas. Então, Paranapiacaba era recorrente lá da minha puberdade. Aí eu fiz essa música chamada Descer a Serra, uma música bem popular e que agradou bastante, que era assim. Sorocabana, bebi cada quilômetro medicinal. Ali na beira matagal da linha, eu sempre iria embora. Peguei o meu amor e fui descer a serra de Couve Scott, de
aqui eu compus amanhã o Baile de Máscaras, que inclusive foi censurada pelo censor José Vieira Madeira. Num baile de máscaras qualquer, Colombina. Nessa vila que eu vim morar, nessa casa, mais precisamente, foi que eu aluguei e montei a minha casa com geladeira, fogão, para depois eu avisar o meu pai e minha mãe que eu tinha a minha casa. Trouxe meus pais aqui, parei o meu fusquinha aqui, meu pai parou o carro dele, tomamos um cafezinho, eu falei, bom, agora vocês fiquem à vontade, essa é a minha casa, eu não vou voltar mais para casa, para sua casa. Meu pai falou, muito bonito. Já vi que você pensou em tudo, tenha boa sorte. E aqui eu compus amanhã o Baile de Máscaras, que inclusive foi censurada pelo censor José Vieira Madeira, que não gostou do verso e se consumiram e se violentaram no fogo e paixão, da fúria e do medo, dos peitos sôfregos de afeto. Ele não gostou do verbo violentar. Ele, inclusive, reencarnou nesse cachorro porque quer me calar minha boca para não falar mais. Deve ser um cachorro chamado Madeira. E quando a orquestra deu final, não se apartaram. Como seria o costume ritual? Foram abraçados até os portões e saíram pra ver o romper dos clarões do dia. Seguiram caminhando na calma dos amantes, como se o tempo houvesse parado daquela noite em diante, e se visitaram e se reencontraram. Dias depois já não eram mais assim tão sós. E se consumiram e se violentaram no fogo e paixão, da fúria e do medo, dos peitos sôfregos de afeto. E os dias foram longos e os beijos foram tantos, lavaram as almas de tristes memórias na água dos prantos. Então eu fui morar sozinho numa vilinha em Pinheiros e realizei um velho sonho de fazer da sala da casa um estúdiozinho de ensaios. Montei uma banda muito boa e comecei a fazer o que seria o meu segundo disco pela Som Livre, o Ronda Noturna. É um disco muito bonito, mas seria um dos discos menos conhecidos, mais injustiçados. Eu andava um pouco angustiado assim com os amigos da faculdade. É o ídolo, chegou o nosso ídolo. É bem coisa de faculdade, né? Por eu ter me transformado num cantor de auditório, um cantor de televisão, ainda mais em anos de repressão, de ditadura, televisão e ditadura muito ligados. E o pessoal esperava mais de mim. Eu que gostava de Taiguara, de Gismonte, achavam que eu ia virar uma coisa mais erudita e eu virei um cara popular. Eu fiz uma música que lembrava muito o Moto Perpétuo e antecipava a minha fase rebelde, ser uma fase seguinte. E aí saiu essa aqui.
falta você em tudo daqui. Oh meu amor, que estaremos fazendo daqui a alguns anos? Que estaremos fazendo uns aos outros? Pelo que eu aprendi, tenho medo. Isso eu confesso em verdade. Antes que o tempo nos leve, antes que o tempo já tarde. Falta você. Um disco que eu furei de tanto ouvir nessa época era uma novidade, era o Vangelis, já fora do Aphrodite Child, mas era um disco solo, gravado quase que, acho que totalmente por ele. Chamava-se Heaven and Hell. É um disco viajeiro, com um clima meio sacro, ritualístico. E por essa mesma época eu estava lendo um livro do Mayakovsky. Na alma não tenho um só cabelo branco, nenhuma ternura senil em mim. Atroando pelo mundo com voz potente, vou, garboso, em meus 22 anos. Ó delicados, vós que pousais o amor sobre ternos violinos, ó grosseiros, que o pousais sobre os metais, vós outros não podeis fazer como eu, virar-vos pelo avesso e ser todo lábios. Eu não sei porquê, eu tinha uma música meio sacra tocando dentro da minha cabeça. Dia e noite aquilo martelando. Parecia uma mensagem do além. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório. O astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Essa música, misteriosamente, sinalizava um novo ciclo. O mundo era uma festa, vivia à noite. E eu sabia que não bastava o sucesso, eu precisava me reinventar para a minha música sobreviver. Amanhã está toda esperança. Por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados
Boca aberta que o vento traz coisas de longe de casa, libertando a voz. Sempre alerta que a voz não existe, sumida uma triste vitrine do atroz. Vejo livros cobertos de pó, almas insetas, sálido bloco de